A ênfase hoje será uma prática diferente que nós vamos ver após a nossa parte do discurso, né? Vamos chamar assim. E então é o que eu quero trazer uma técnica diferente, um laboratório aqui, como eu estava dizendo, né? Então é algo que a gente precisa realmente entender, que é uma das coisas que até essa semana eu recebi um texto assim de um amigo, um vídeo, na verdade, que mostrava assim uma pessoa falando sobre a questão mesmo do encontro interno, né? Sobre até a questão mesmo de se sentir bem, de felicidade, né? Então eu sempre vejo assim aqui, talvez eu procure ser o diferencial no sentido de que para mim é muito menos importante o discurso do que propriamente a prática, porque não adianta dizer assim, para estar bem precisa encontrar alegria. Isso não diz nada, né? São palavras. Qualquer um pode abrir um livro e encontrar palavras, né? Pode até se sentir bem no momento, mas a transformação, a mudança real, ela não se dá com palavras, a não ser que essas palavras nos ensinem uma maneira de fazer algo, né? Então nós temos muito mais a questão da ação que propriamente a questão da introspecção antes que seja possível entender o processo pelo qual a gente está passando. Né? Não existe como a gente mudar algo sem a gente entender o que está acontecendo. Por que a gente chegou naquilo ali, né? Qual é a causa daquilo, né? Causa. Causa é a primeira dos nossos pressupostos, né? E aí, inclusive, hoje aqui também estava lendo que seria o final, vou pôr no início. Que alguém estava falando assim sobre... Eu vou ter que desligar aqui. Alguém estava falando assim sobre... colocou uma mensagem, né, sobre o Epicteto, né, que foi lá dos estoicos. Nós lembra que a gente já falou dos estoicos aqui, né? Colocamos 3 técnicas de Pitágoras dos estoicos, né? Diz assim, não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você. Caso contrário, nunca a encontrará. Né? Isso é do Epicteto. Então isso aí é o resumo do nosso trabalho sempre, né? Então para ver que isso aí já vem lá de mais de 2000 anos, né? 2500 anos, por aí. Sempre falam a mesma coisa. E, inclusive eu queria hoje trazer aqui também a ideia, né, até do Pitágoras, né? Aliás, do Aristóteles, né? Vamos falar do Aristóteles. A ideia central e básica dele era justamente que o propósito, o sentido da vida é encontrar a felicidade, né? Que o maior desejo dos seres humanos deveria ser por encontrar a felicidade e que isso se constrói, né? Essa felicidade se consegue através das virtudes e do cultivo, né, das boas virtudes. E isso ele falava assim que se daria por uma coisa que já é do conhecimento lá de outros, né, dos budistas, né, um caminho do meio, né, sempre encontrar o meio termo entre as coisas, né, ou seja, não ser nunca demasiado e nem tão pouco. Por isso também que na vez anterior a gente estava falando, né, sobre a necessidade de entender todos os mecanismos, né, todos os processos que a gente pode estar vivendo, né, e todos os âmbitos também, né, entender o nosso âmbito familiar, o nosso âmbito de relacionamentos, o nosso âmbito lá da primeira família, né, o nosso âmbito de, né, a questão biopsicossocial, como falam, né, e espiritual, porque o espiritual nesse caso seria a própria questão de viver bem, né, nessa harmonia, né, a gente tem que entender aqui que aqui, nesse momento, nesse núcleo, né, nessa série, nessa sexta-feira, às 19 horas, nós falamos de espiritualidade no sentido de encontro interno para que nos traga justo essa alegria, essa felicidade. Né? Por meio do quê? Da prática da meditação. Então, quando a gente vai juntando essas peças, a gente vai conseguindo entender nossos processos e aí viver com mais harmonia, né, ou certa harmonia. E nesse sentido, né, que ele dizia que para se encontrar a felicidade precisaria desse cultivo das virtudes. E como eu estava falando, é preciso que a gente entenda, né, que precisa desse encontro. Né? Hoje a gente sabe assim, que não é só a questão de
de ter um bom relacionamento, né? Porque às vezes a gente não consegue ter um relacionamento bom, por quê? Porque tem um problema lá atrás, né? Eu estou compensando algo, eu não estou integrado em algum aspecto, e esse integrado muitas vezes nos remete à nossa família primeira, né? Naquilo que a gente teve ou teve de mais ou teve de menos, né? Com um ou com outro, com pai, com mãe, com irmão. Então, isso se reflete no resto da vida se a gente de alguma maneira não consegue entender, né? E depois a gente tenta reproduzir até determinados problemas, defeitos, né? E o que a gente quer mesmo é reproduzir só a alegria e plenitude, mas isso que é difícil. Então o caminho da eudaimonia, como era o caminho do Aristóteles, né? Era um caminho do desenvolvimento pessoal, né? Dentro desse processo de cultivo das boas virtudes e do equilíbrio de todas as atitudes, né, de todas as relações, né. Depois a gente vê também, mais adiante, né, uma coisa que era lá o Epicuro, né, que chama hedonismo, né, que eles buscavam uma coisa que complementa, né, até a gente tem que ver sempre essas duas coisas em paralelo, né, a parte do Aristóteles no sentido da eudaimonia, né, na busca da felicidade em si, e a questão do hedonismo, né, no sentido de busca pela ausência da dor e a imperturbabilidade da alma. Eita palavra, não? A ausência da dor e imperturbabilidade da alma. O que quer dizer isso, né? Buscando o mínimo né? Porque existe um conceito assim onde que a gente, para ser feliz, precisa buscar, né? Buscar, o ter, o poder, o querer. E aí muitas vezes, né? Segundo esse princípio, as pessoas nesse buscar, né? Nesse querer, elas se perdem ainda mais, porque na maioria das vezes, isso a gente já analisou aqui também algumas vezes, a gente não sabe exatamente o que quer. Por quê? Porque na maioria das nossas escolhas, das nossas decisões, como a gente também já falou, tá uma coisa meio repetitiva, né? Dizer que já falou, mas vamos falar de novo. As nossas escolhas, elas são, a maior parte delas, inconscientes, né? Nós escolhemos sem saber o que ou porquê. Por quê? Porque as nossas escolhas estão baseadas no que já de alguma maneira está pré-determinado ou foi colocado, imposto lá por um problema, por um trauma, né, como consequência de algum problema, né? E isso vai, digamos assim, conduzindo, né, induzindo as nossas escolhas. Desculpe. Então, a busca da ausência da dor, ou a aponia, né, segundo os hedonistas lá do Epicuro, né, o epicurismo, ela era baseada nisso, né, que as pessoas conseguissem determinar o que poderiam conquistar ou conseguir, mas sem que isso perturbasse as suas virtudes, como diria lá o anterior, e sem que isso lhes trouxesse mácula na sua alma, né, naquilo que é o essencial para eles. Então, o que a gente tem? A gente tem, de novo, o que a gente sempre está falando, né? Que quanto mais a gente é verdadeiro, quanto mais a gente consegue entender os nossos processos e fazer escolhas reais, baseadas na necessidade real, muito menos a gente vai ter consequência negativa. Desculpa. Vai poder ter uma consequência negativa como consequência de uma escolha, né? Então, isso são coisas muito importantes que a gente precisa ter no pensamento, né? Então, assim, algumas das regras desse comportamento dos epicuristas, né, dos hedonistas, estava assim, por exemplo, evitar dores, procurar os prazeres moderados e atingir a felicidade e a sabedoria. Isso aí já diz muito. Cultivo das amizades, né? Até hoje alguém falou assim, me diz com quem anda, que eu te direi com quem és, né? Tudo bem. É isso aí mesmo, né? É o que a gente mostra e é também o que a gente atrai, né? O que a gente atrai, o que a gente quer atrair. E as consequências disso. Lembra que eu falei também
na vez anterior, ou numa das vezes anteriores, né, que eu tenho sempre uma lei, a lei do constrangimento, né, que é aquela de que se em algum momento, né, seja um início de um relacionamento, seja um início de alguma atividade, eu sinto que em algum momento uma pessoa ou um fato pode me trazer um constrangimento, né, um constrangimento esse que afeta a minha moral, ao meu sentimento de dever ou a minha conduta, ou que isso em algum momento vai agredir aquilo que eu tenho como um princípio mesmo de comportamento, de moral, meu, não da sociedade, mas meu. Então eu preciso imediatamente cortar isso, né? Para que isso então não gere alguma dor, que é essa coisa da perturbar a alma, né? A alma nesse sentido é isso, é o valor que eu tenho, é aquilo que está em mim e que de alguma maneira, se eu vou contra, me traz perturbação e problema, né? Então esse é um dos aspectos, um dos pontos que a gente pode ver, né? Satisfação das necessidades imediatas, né? Então, mas eles também tinham assim, né? O que era uma satisfação de necessidade imediata? Aquilo que é básico, não no sentido das coisas maiores, assim, né? Do querer aquilo que não é para si. Mas a gente também não pode dizer que esse estado de não ter perturbações, ele vai ser também levado para o extremo, né? Lembra da gente ter um meio termo? Então, o extremo nos dois, né, produziria algo como não fazer nada, e o outro extremo como perseguir aquilo que não é para si. Então, o meio termo entre o conseguir algo, o objetivo, né, está em perseguir da melhor maneira possível aquilo que seja de fato para nós, ou o encontro interno. E é por isso que esse tema é importante aqui, porque o que nós tratamos com a meditação, né, senão o encontro interno. E aí nós voltamos ao nosso tema principal, no qual nós podemos sempre dizer, né, que a felicidade ela pode não ser constante, e quase nunca é, mas quando nós atingimos uma vez o ponto, o centro de nós mesmos, o nosso princípio interno, aquele que nós podemos chamar, como eu já disse, podemos chamar de Deus, podemos chamar de eu superior, podemos chamar de fé, de ciência, seja lá o que acreditar, quando nós nos conectamos com isso pelo menos uma vez, nós vemos que ali está o ponto real da nossa alegria ou da nossa felicidade constante. E aí nós vamos querer reproduzir isso. E nós vamos perceber quando uma dessas escolhas ou um desses mecanismos, né, que a gente coloca na nossa vida vão trazer uma perturbação ou um problema. Ou, de alguma maneira, vão agredir nossos critérios internos dentro daquilo que acredita. Mas volto a dizer sempre que mesmo esses critérios internos, eles precisam muito ser analisados mesmo nesses períodos de meditação, porque muitas vezes os critérios internos, e eu diria até diante da minha experiência de mais de 20 anos nessa prática, né, não só pessoal, mas na questão até terapêutica, né, de tratando outras pessoas, eu vejo que a maioria é questão, sim, de coisas impostas que precisam ser analisadas, né? Muito mais no sentido, as pessoas se colocam um bloqueio para realizar coisas, um bloqueio para se perceber, né? E a coisa mais difícil da vida é mesmo conseguir enxergar o ponto essencial a ser modificado. Por quê? Porque nós temos sempre uma barreira mesmo imposta lá pelo nosso inconsciente, imposta lá pelas nossas decisões que não fomos nem nós que decidimos, né? E essas barreiras, elas precisam ser analisadas de uma maneira muito clara, mas elas exigem anos que a gente vá dando em cima, porque eu volto a dizer, né, o que eu repeti da vez anterior. Muitas vezes a meditação ela serve mais para reforçar aquilo que precisa ser transformado. E parece uma grande contradição, mas é uma grande verdade. Muitas vezes a gente medita para sentir conforto ou bem-estar diante daquilo que precisa de fato ser mudado. Ou seja, para aceitar um problema, para aceitar uma falha, né? Para aceitar
uma manifestação equivocada até de caráter. Então a gente tem que tomar muito cuidado e muita atenção. E para isso, a meditação, sim, é a nossa maior ferramenta, é a nossa maior forma de se conhecer, de se autoconhecer. Então era mais ou menos isso aqui nessa parte. E eu tenho uma coisa para ler, né, uma leitura que eu acho bastante importante, assim, quando nós estamos nesse caminho de autodescoberta, a gente fica procurando momentos de alegria, né? E geralmente a gente oscila, né? Oscila porque a vida oscila, né? Nós temos várias coisas a enfrentar durante o dia, né? Durante um mês, durante um ano. Então isso às vezes afeta a estabilidade que a gente encontra até nesses momentos de meditação. Mas ainda bem que a gente tem esses momentos, né? E nesse texto que eu trago aqui hoje, é do capítulo 4.9 do livro esse que a gente tem visto bastante, né? Do livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, capítulo 4.9, A Alegria Constante. Então eu vou até ler aqui porque ele complementa toda essa nossa análise aqui, e depois nós vamos partir, né, como eu disse, para essa meditação que eu vou colocar aqui alguns pontos. Eu vou explicar o que a gente vai fazer hoje, mas é uma técnica diferente, uma técnica, vou chamar até um laboratório, né? Até depois eu quero um feedback sobre ela também. Mas vamos lá. Por mais que alguém procure a satisfação de seus desejos, jamais encontrará plenitude com o prazer encontrado quando conquista algo do mundo físico ou emocional. O prazer verdadeiro, a satisfação e a plenitude, em grau temporário ou permanente, só podem vir na medida em que se conquista um mundo interno. A satisfação real é o contato com o íntimo de si mesmo. Entretanto, essa plenitude ou satisfação real, enquanto essa plenitude ou satisfação real não ocorra, pode ser uma filosofia de vida a tentativa de encontrar em outras atividades, ou em todas as atividades, em todos os momentos, alguma alegria. Viver em alegria, viver com prazer em tudo por meio de uma mudança de atitude, de foco. Então, em vez de fazeres alguma coisa por obrigação, elimina essa palavra da tua vida. Jamais faça algo por obrigação. Faz tudo por prazer, por alegria, né? E aí a gente tem que encontrar. Podes ir a algum lugar porque é melhor que ficar onde estás. Levantar mais cedo para aproveitar melhor o dia e não porque alguma tarefa precisa ser realizada ou porque o trabalho exige. Muda o foco, muda o sentido da tua vida. Levanta mais cedo para tomar aquele banho mais demorado ou porque o sol saiu mais cedo. Olha para cima porque está mais bonito que embaixo. Lava a louça pelo prazer de ver a pia limpa e brilhando, ainda que por 1 minuto. E isso é bastante frequente, né? E suja de novo porque a comida foi feita com carinho, estava saborosa, o filho gostou. Veste a tua roupa de sábado na segunda. Vá deitar porque é mais confortável que ficar em pé. Levanta porque é melhor que permanecer deitado. Troca o foco e seja feliz em tudo. Vê tudo com alegria. Muda a vida, o sentido da tua vida. Isso por quê? Porque às vezes a gente põe um peso nas tarefas, né? Põe um peso na vida e transforma aquilo em mais peso ainda, né? Então, se em alguma situação a gente coloca esse sentido de transformar o peso em alguma alegria, né? Até porque, volto a dizer, né? Muitas vezes nós nos colocamos em determinadas situações por uma escolha. E eu sempre vou dizer assim, ó, não existem escolhas erradas, né? Existem escolhas que em algum momento a gente pode não estar entendendo que ela tem um sentido, né? Ou que aquela escolha nos levou a alguma situação de desequilíbrio, né? Seja desequilíbrio financeiro, emocional, físico, psíquico, emocional, espiritual, seja o que for. Mas toda escolha ela precisa ser alegre, né? Em algum momento, quando tu optou por aquilo que tu decidiu, ela era alegre, né? Tu dizia, não, eu vou por ali, né? O problema realmente é que às vezes a gente tem perseguido caminhos, né? Às vezes até pessoas constroem uma vida inteira em um caminho que é totalmente diferente do destino real que ela deveria seguir. E muitas vezes as pessoas caem até, né, em uma profunda depressão por isso. Não que essa seja realmente a causa disso, mas também pode ser, porque na verdade
a escolha mesmo por um caminho pode ter sido lá, como eu disse, né? Ela pode ter sido ocasionada por algo inconsciente, que vem lá de uma outra, né? De um outro núcleo, né? Que seja lá o familiar, que seja algum acontecimento marcante, né? Que nos retira o sentido real, o caminho real. E quando a gente volta a querer esse caminho real, né? Quando a gente volta ou tenta fazer a direção, quando a gente encontra assim, preciso mudar isso e realmente voltar naquela direção onde eu tinha certa controle da minha vida, da minha existência, acontece uma coisa que a maioria das pessoas encara como negativo, né? Que acontece praticamente uma morte. É uma morte daquele caminho todo que tu construiu. Então vai haver uma reconstrução, vai haver uma renovação de tudo o que a gente tinha feito até agora. E até quando há um processo assim bem mais profundo, que a gente descobre, né, até quando a gente pode até ajudar alguém a descobrir assim o seu caminho de vida, como talvez até equivocado, né? A pessoa se destrói, né? Se desconstrói totalmente, porque aí ela viu que toda a vida dela foi baseada em uma escolha que nem era dela. Então aí ela baseou a vida toda em escolhas que não eram ela, né? Então isso é bastante sério. Mas a meditação e essas práticas mais profundas, como até nós vamos ver ainda muita coisa, elas nos ajudam nesse direcionamento para que ele realmente não seja um peso, mas uma alegria. Porque sim, toda mudança ela exige, né? Toda mudança é um certo desconforto, né? Ela traz um momento de desequilíbrio, de reajeitar coisas, né? Mas quando a gente ultrapassa ela, a gente encontra um novo equilíbrio, né? Só precisa estar sim seguindo um fluxo, né? Confiar que aquilo que vem de alguma maneira trazendo uma mudança seja a mudança para alegria, para felicidade. A prática que eu vou propor hoje, ela é bastante diferente. Inclusive, a forma como nós vamos tentar entrar no estado intermediário, ela também vai ser diferente. Então vai ser todo um laboratório aqui que eu vou começar a explicar a partir de agora. Voltando um pouquinho, é óbvio que eu não vou esgotar, não conseguiria jamais esgotar esse assunto, né? Até porque quando eu começo a falar, quando eu começo a falar, eu já entro em outros assuntos e aquele que seria o principal já foi. Por isso que eu deixo sempre alguns comentários aqui, né? Inclusive esse de hoje, eu vou deixar bastante links para que vocês pesquisem mais até sobre a questão do eudaimonismo e do hedonismo, né? É um assunto bastante interessante, que também nunca esgota, porque são tantos textos, né? E cada um fala uma coisa, mas é interessante. Só para concluir aqui, agora eu lembrei, houve uma pergunta, um questionamento hoje sobre a contagem, né? Até o nosso amigo lá dos Além Mares que perguntou. Mas tudo bem. Perguntou o seguinte, sempre quando a gente faz o EBM, né, usualmente a gente tem usado a contagem como um subterfúgio para o nosso consciente se perder, né, para que a gente consiga inclusive equilibrar a respiração, lembra, né? Inspirando, contando, expirando, contando no mesmo número, né? E aí houve uma questão assim, eu preciso fazer sempre isso? Não precisa fazer sempre isso. Isso é indicado como justamente um subterfúgio para a pessoa poder equilibrar, né, deixar a respiração rítmica e contínua. E aí com isso vai facilitando a entrada no estado meditativo, né, nesse estado intermediário, melhor dizendo. Mas a simples concentração com a respiração, mesmo sem contagem, ela também pode produzir isso. E inclusive hoje, eu até vou pedir essa contagem, mas o procedimento vai ser bem diferente. Nós não vamos nos concentrar em partes do corpo, como a gente tem feito usualmente. Nós vamos nos concentrar, como a gente fez na vez anterior, né, em todo o corpo na inspiração, dos pés ao alto da cabeça, e na expiração do alto da cabeça para os pés. E aí vai ser importante certa contagem, ou não, né, mas que a respiração seja profunda, lenta e bem suave, silenciosa, sempre pelo nariz, não pela boca. Então, voltando aqui, terminando a explicação, né?
A contagem ela é importante para quem inicia, né? Para quem está iniciando, para quem não frequentemente não faz a meditação. Mas quando a gente já entende, né? Porque, por exemplo, assim, se eu me concentro aqui agora, pronto, eu já estou no outro estado, entendeu? A partir do que eu faço nesse estado, aí é por minha conta. Mas se eu ainda não tenho esse treinamento, eu preciso sim fazer todo o procedimento, né? Então aqui, né, ou em grupo, eu sempre vou fazer o procedimento completo porque as pessoas que vão ali, muitas delas ainda não têm esse procedimento integrado. E volto a dizer sempre, né? Meditação nunca é igual. A prática da meditação, o procedimento pode até ser parecido, né? Ser igual, ser o mesmo, mas nunca ela é igual. Por quê? Porque eu posso aproveitar o momento que eu entro nesse estado intermediário para fazer muita coisa, né? Que é isso que a gente tem visto aqui. Cada um desses temas que a gente tem trazido aqui, que eu tenho trazido e discutido com vocês, é um mote, é um assunto, é um tema que pode ser levado para dentro da meditação. Então aqui mesmo, às vezes a gente está ali no grupo, né? E aí ficam pensando, tá igual, tá a mesma coisa? Não, não tá igual porque cada um, naquele momento, quando a gente faz o final do procedimento, vai poder levar para dentro desse estado intermediário uma técnica ou mesmo um problema que precisa ser resolvido. E ali, aproveitando até do próprio núcleo, né, que se torna um lugar propício, né, com mais silêncio, onde as pessoas não se atrapalham, né, na meditação, né, que não tem a situação de casa mesmo, né. Às vezes em casa a gente se atrapalha, ou tem uma pessoa que entra, sai, ou tem um barulho, ou tu tem um horário, né, fixo, né. Então ali no grupo fica uma coisa mais fácil de se conseguir entrar naquilo que precisa. Então eu peço assim, vamos lá, vamos sentar de uma maneira confortável, vamos procurar aqueles que estão sentados em uma poltrona, deixar os pés bem assentados no solo, né, com as solas bem assentadas no chão, procurando sentar bem sobre as nádegas e não sobre o cóccix, né, uma postura que deixe a coluna bem ereta, os ombros bem relaxados, né, lembrem que se a gente faz esse movimento aqui e solta, né, então imediatamente a gente já encontra a postura adequada dos ombros, né. Procurem deixar a coluna bem ereta, fechem os olhos e vamos iniciar uma respiração um pouco mais profunda. Essa respiração, né, nesse momento, é só uma respiração mais profunda para aquietar a mente e para a gente chegar aqui, né, nesse momento de introspecção, né. Então, os olhos fechados, sentado bem sobre as nádegas, coluna ereta, respiração mais profunda. E agora nós vamos iniciar o nosso procedimento de introspecção da seguinte maneira. Quando nós inspiramos, nós vamos sentir um fluxo de energia, uma onda de calor, seja lá como for, uma sensação de bem-estar vindo lá dos pés, passando por todo o corpo até o alto da cabeça, na inspiração. E na expiração, nós vamos sentir o movimento contrário, né, desse bem-estar, dessa onda de calor, seja lá como vocês quiserem sentir, pode ser luz, calor, energia, chamam de como quiser, do alto da cabeça para os pés na expiração. Então quando nós inspiramos, vem essa onda lá dos pés, passa pelas pernas, coxas, nádegas, abdômen, tórax, pescoço, rosto, até o alto da cabeça. E na expiração, vai do rosto, pescoço, ombros, braços, tórax, coluna, nádegas, pernas, até os pés. Então, para isso, para tornar essa respiração também equilibrada, nós vamos usar uma pequena contagem, né? Uma contagem bem lenta. Então, se eu inspiro contando 1, 2, 3, 4, 5... eu expiro contando 1, 2, 3, 4, 5. Sempre mantendo esse equilíbrio, né? E um fluxo constante
sem interrupção entre a inspiração e a expiração, e deixando essa respiração sempre profunda, tranquila, serena, sem forçar, mas bem lenta, né? E mantida por essa contagem bem lenta, né? Inspira e conta até o alto da cabeça e expira do alto da cabeça para os pés. Os pensamentos, agora, eles nem têm vez para se dispersarem, né? Porque toda essa concentração que a gente está fazendo vai fazer com que a nossa mente permaneça nesse procedimento. Nós vamos sentindo um relaxamento, né, de todo o corpo, inspirando lá dos pés até o alto da cabeça e expirando do alto da cabeça para os pés. Então, neste momento, eu peço que vocês visualizem aquela situação de desajuste, aquele problema, o desconforto, e que com vontade, com visualização de vontade, vocês visualizem que esse problema sai de vocês, de alguma parte do corpo, e se projete aqui na frente, na altura da cabeça. Então vocês retiram, né, com a visualização a gente retira esse problema e visualiza que ele está lá como uma bolha bem na nossa frente, assim, né, uma bolha. Esse problema vai ser visualizado inicialmente como uma coisa nebulosa, pode ser cinza, né, mas ele vai estar ali fora na nossa frente. Retira dali, né? Pode se visualizar de onde está saindo, né? E aí eu fico pensando ali naquele problema lá na frente, né? Aquele problema está lá na frente, mas ele está fora de mim e é uma coisa meio nebulosa. Mas nesse momento eu vou projetar dentro desse problema, eu vou projetar nessa bolha que está nebulosa, eu vou projetar uma luz, né? Uma luz violeta, e essa luz ela vai clareando, ela vai limpando aquela coisa nebulosa. Ela vai deixando aquela coisa que antes era nebulosa, vai deixando violeta, vai deixando límpida, vai deixando transparente. Mas ainda é uma bolhazinha aqui que está na nossa frente, que vai ficando cada vez mais brilhante, cada vez mais limpa e violeta. E vai transformando, né? Vai saindo aquela sensação antes pesada, antes nebulosa, agora é límpido, agora é translúcido, mas violeta. E na hora que eu consigo ver e visualizar, assim, até sentir isso lá, aqui na nossa frente, assim, que esteja bem límpido, bem brilhante, bem violeta, eu vou trazer de volta do lugar onde saiu, mas visualizando agora que quando vai entrando uma luz dourada junto, brilhante, dourada, translúcida, bem brilhante, e vai voltando para o lugar que estava antes. E eu vou deixar essa sensação aí, eu vou deixando aquela sensação de volta naquele mesmo lugar. Eu quero que vocês anotem esse lugar, onde entrou, onde saiu, onde entrou, né? Quero que prestem atenção e continuem com a respiração. Vamos continuar quando essa bolha lá entrou, né? Entrou de novo límpido, nessa cor dourada. E vamos continuar com a respiração alguns minutos, vamos continuar esse procedimento, sentindo sempre essa respiração bem suave, bem profunda por alguns instantes. Vamos sentindo essa renovação, né? Essa luz que entrou e ela vai se espalhando, vai nos trazendo uma sensação completamente nova, diferente, como uma resolução mesmo, né? Mas por alguns instantes nós vamos ficar só pensando nessa respiração, nessa sensação de todo o corpo leve, sempre essa respiração profunda, suave, serena. Agora não precisa mais da contagem, mas eu ainda permaneço com essa respiração profunda, sentindo todo o corpo, analisando isso que aconteceu, com a respiração bem suave, bem profunda, serena.
permanecemos assim por alguns instantes. Neste momento, então, lentamente, nós podemos ir voltando ao nosso estado de consciência habitual. Podemos abrir os olhos, mover as mãos, os pés, mas permanecendo ainda alguns instantes bem tranquilos, receptivos. Aqueles que quiserem ainda podem permanecer alguns instantes nesse processo de respiração, sentindo essa leveza. Mas por hoje, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima semana. Um abraço e boa noite.